Olá, aqui é a professora Ana Lívia Casani. Hoje nós veremos 3 tipos de produção industrial: o Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo. Vamos começar pelo ilustríssimo Henry Ford. Bem, aluno, o Fordismo nasceu como um modelo de produção industrial muito revolucionário para a época. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos e se expandiu para diversos tipos de indústria. Como o próprio nome já diz, esse modelo foi criado pelo seu idealizador, Henry Ford. Ele foi muito conhecido pela produção do modelo T, que aconteceu em 1908, e posteriormente, em 1926, pela produção do modelo A. Qual era o grande diferencial desse sistema de produção? Justamente o aperfeiçoamento da linha de montagem na produção, utilizando esteiras. Nesse tipo de produção, o operário entra no ritmo da esteira, ou seja, todo mundo trabalha na mesma velocidade. Essa frase, ela é muito difundida mundialmente e ela representa muito do que foi o início da produção de automóveis, né? O cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Por quê? Porque a padronização era essencial naquela época para que ele tivesse uma alta produtividade, né? Então, quantos carros ele conseguia produzir em determinado período de tempo. Essa prática, ela foi aperfeiçoada pelo Ford, mas na verdade ela foi desenvolvida pelo Taylor. E o Ford foi lá, fez várias adaptações, adaptou a ideia de Taylor, da administração científica, e adaptou para o modelo de produção automobilística. Bem, produtividade alta, tempo de produção muito baixo, isso resultou em um modelo de sucesso no início da sua implementação. Quais eram outras características importantes também para que o Fordismo fosse tão difundido pelo mundo? Os funcionários, os operários se tornaram extremamente especializados, porque os produtos eram muito padronizados, além do foco também nas tarefas e nos processos específicos. O modelo fordista foi transplantado para outras indústrias e se difundiu ao longo de todo o planeta. Bem, fora o Fordismo, passados-se alguns anos, em outro local do mundo, nós tivemos também um outro modelo industrial que chama muito a atenção de todo mundo até hoje. Por isso ele é estudado e ele deve ser explicado para vocês, mesmo se tratando de algo que começou lá no início do século XX. Qual é esse modelo de produção? É o Toyotismo. Toyotismo também vem da produção do Toyota, ok? Então vamos falar novamente sobre o automobilismo. Só que isso aconteceu com uma história um pouquinho mais antiga. Então vamos para 1918, pensar em um senhor chamado Sakichi Toyoda. O que ele desenvolveu? Ele desenvolveu um tear automático. E esse tear era a vapor. Pela primeira vez na história, um tear conseguia detectar quando um fio quebrava e aí ele parava a produção automaticamente, ou seja, sem interferência humana. Tá vendo? Ele criou uma evolução importante para a produção da época. Esse sistema de identificação de erro e controle da qualidade recebeu o nome de Jidoka. Pois bem, em 1937, o filho do Sakichi Toyoda, o Kishiro Toyoda, fundou a Toyota Motor Corporation. E ele criou também o conceito de Just in Time, que vai ser bem importante para a gente daqui em diante. Just in Time significa produzir o que é necessário, no momento necessário e na quantidade necessária, ok? Então, o que eu devo fazer na quantidade certa. Just in Time evita todo tipo de desperdício. Eu trabalho sempre com uma fábrica com o mínimo de estoque possível para evitar desperdícios, ok? Eu só não posso correr o risco de não ter estoque intermediário para o acontecimento da produção. De resto, eu trabalho da maneira mais veloz possível, sem erro, sem desperdício, tentando manter o melhor nível de qualidade possível.
Pois bem, estávamos lá, falamos do Sr. Toyoda, o seu filho, e aí chegou a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, existiu uma grande necessidade de tornar a produção mais eficiente. Lembra? Eu precisava realmente utilizar toda a produtividade possível para que a indústria se tornasse competitiva novamente. Um dos jovens engenheiros da Toyota, o Taiichi Ohno, ele recebeu uma tarefa. Vamos aumentar a produtividade da empresa. Como ele faria isso? Esse era o grande objetivo dele, era juntar os conceitos de just in time e o princípio de Doka. Em 1953, o Taiichi Ohno estava viajando nos Estados Unidos e ele teve um olhar de criatividade. Ele viu como as pessoas nos Estados Unidos iam até o supermercado, pegavam os produtos nas prateleiras, aquilo que era necessário naquele momento, na quantidade que eles queriam, e iam para casa, certo? Esse conceito é muito difundido hoje. Mas qual foi o olhar dele? O olhar dele foi, poxa, será que eu consigo levar isso para a indústria? Que determinado departamento pegue seus insumos apenas na quantidade necessária, no momento necessário? E foi aí que ele desenvolveu o quadro Kanban. Quando ele retornou para o Japão, ele desenvolveu essa técnica que utiliza cartões para controlar a produção de acordo com a necessidade. E como em um supermercado, cada departamento indica se está precisando de determinado insumo, em qual quantidade e em qual tempo. Hoje, Ohno é conhecido como o pai do sistema Toyota de produção, justamente por ter desenvolvido e aplicado esse processo nas fábricas. Bem, a Toyota, o sistema Toyota de produção evita 7 tipos de desperdício. Desperdício número 1, tempo perdido para consertos ou refugos. Então, a ideia é que não quebre. Como isso pode acontecer? Fazendo a manutenção preventiva. Desperdício número 2, produção maior do que a necessária antes do necessário, produzindo assim estoques intermediários. Não acontece. Desperdício 3, operações desnecessárias no processo de manufatura. Então, eu vou ocupar o tempo de uma máquina com algo que não está sendo requisitado lá na frente. Não acontece. Também evito transportes longos, então vou colocar máquinas que produzem insumos para outras máquinas próximas, para que eu não tenha que transportar muitos itens de um lugar para o outro. Estoque, o mínimo possível. Movimentação humana. Então, a ideia é que tudo realmente forme células e as pessoas consigam trabalhar próximas para evitar o tempo e o deslocamento. E o sétimo tipo de desperdício, tempo de espera. Bem, dessa forma, pessoal, o sistema Toyota de produção é formado por bastante automatização, o just in time que nós já conversamos, trabalho em equipe e administração por estresse. Por quê? Porque os funcionários trabalham juntos tentando manter um sistema de produtividade elevado e eles se cobram entre si por esse elevado nível de produtividade. Outras características são flexibilização da mão de obra, uma gestão participativa dos operários, controle rigoroso de qualidade e, sempre que necessário, subcontratação ou terceirização. No sistema Toyota de produção, a indústria ela foca naquilo que ela faz melhor e terceiriza todo o resto. Nós falamos agora há pouco sobre Ford, não foi? Ford ficou muito famoso por produzir todas as partes do carro. Toyota já tinha outra visão, então ele terceirizava o máximo possível e se concentrava nos seus próprios diferenciais competitivos. Para encerrar, o nosso terceiro sistema industrial de produção é o volvismo. Então falamos só sobre carros hoje, né? O volvismo surgiu lá na Suécia, na década de 80, e ele teve assim uma característica extremamente disruptiva. Ele substituiu as linhas de montagem por células de produção. Na Suécia, em 1980, existe uma mão de obra altamente qualificada e uma forte presença de sindicatos, o que significou que a mão de obra super especializada não ia aceitar
entrar como um operário no chão de fábrica para trabalhar no sistema Toyota de produção ou no sistema Ford de produção. Então, a Volvo desenvolveu o seu próprio sistema, que era baseado principalmente em máquinas e nos trabalhadores como auxiliares dessas máquinas. Esse modelo não se preocupava só com a produção dos carros, né, como acontecia lá no Fordismo, lá no Toyotismo, mas ele se preocupava muito com o trabalhador e sua relação com o processo de produção. Nesse sistema, o operário possuía toda a capacidade necessária para atuar em qualquer processo de montagem e participavam também do processo de planejamento da produção. Então, olha como ele tinha mais um incentivo para ser produtivo, né? Ele recebia uma importância da empresa ali. Isso nós chamamos de sistema de produção sociotécnico, porque a pessoa se sente realmente integrante desse processo. A grande preocupação com o trabalhador e com a sua relação com o processo de produção diferenciavam o volvismo do Fordismo e do Toyotismo, o que gerou muitos resultados positivos. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí as principais diferenças desses três sistemas de produção que influenciam nossa sociedade até hoje.